O que a Messejana, a Praia de Iracema e a Barra do Ceará têm em comum? Cada um desses bairros possui pontos representativos da história de 300 anos de Fortaleza. São lugares com curiosidades pra lá de interessantes. Ao redor da Lagoa de Messejana, por exemplo, muita coisa já aconteceu. Processo de ocupação da terra por portugueses e também por estrangeiros, piratas, que vinham também tirar madeira e tirar o pau-brasil. Nós tivemos o início do que hoje é Messejana. Na Praia de Iracema também há trechos de grande valor histórico, entre eles o Estoril. Foi bar na década de 70, nos anos 80. Era um reduto de intelectuais, de boêmios, de poetas, que fugiam um pouco dos horrores da ditadura militar. Já a Barra do Ceará é a região onde está, digamos assim, a pré-história da capital do Ceará. Um cantinho de visual lindo e fatos marcantes. Esse monumento referencia um fato. A Barra do Ceará é o bairro mais antigo de Fortaleza. Os símbolos desta cidade ajudam a revelar a trajetória da Terra do Sol. Por isso, neste episódio, você é convidado a percorrer os caminhos de Fortaleza, lugares que contam 300 anos. A Barra do Ceará é tida como ponto inicial da ocupação portuguesa em território cearense. Foi aqui que, em 1604, Pero Coelho de Souza fundou o Forte São Tiago, que simboliza as primeiras tentativas de colonizar a região. O Marco Zero, monumento bastante conhecido, recorda essa época e marca o início do trajeto histórico que, logo, anos depois, daria origem à cidade de Fortaleza. Essa área, Barra do Ceará, é onde a cidade de Fortaleza efetivamente nasceu. É aqui a edificação da primeira construção portuguesa no território que hoje é Fortaleza. Em 1604, Pero Coelho de Souza ergueu o Forte de São Tiago, mais ou menos por aqui. A localização precisa do forte se perdeu, mas o que nós sabemos é que no lado direito da margem do rio Ceará foi edificado um forte português em 1604. Esse forte foi erguido até para trazer uma defesa para a região contra a presença de estrangeiros indesejados, franceses naquela época. Pero Coelho de Souza, militar do exército português, ele chega ao Ceará pela ribeira do rio Jaguaribe, vai até a Serra Grande, combate franceses, combate indígenas e funda o forte aqui próximo do litoral. No entanto, o forte foi abandonado em 1606. A seca, os ataques indígenas levaram Pero Coelho de Souza a ir embora. E em 1611, Martim Soares Moreno, que havia feito parte da expedição que chegou ao Ceará com Pero Coelho, volta para cá, na Barra do Ceará também, e edifica o Forte de São Sebastião, no mesmo lugar do Forte de São Tiago. Uma paliçada de madeira, mas que durou mais tempo. Entre idas e vindas, o Forte de São Sebastião ficou aqui na Barra até 1637. Martim Soares Moreno, o seu fundador, ele ficou no Ceará menos tempo, ele foi embora em 1731. De todos os modos, Martim Soares é tido e havido como o primeiro governador do Ceará. Quando Martim Soares esteve aqui, ele, a partir da Barra do Ceará, fez vários empreendimentos. Tentou criar gado, tentou plantar cana-de-açúcar, tentou até mesmo, a partir da Barra do Ceará, encontrar metal como ouro e prata aqui no Ceará. Não conseguiu, mas trouxe a Barra do Ceará como uma espécie de identidade para a nossa cidade e para o nosso estado. Mesmo que, historicamente falando, a Barra do Ceará tenha sido o primeiro ponto de ocupação, o aniversário de Fortaleza faz menção ao centro da cidade, ao Forte de Schönenbock. A edificação da vila em 1726, ela não leva em conta essa população que estava aqui e aqui está até hoje. A Barra do Ceará é, na prática, o primeiro bairro de Fortaleza. E, para todos os efeitos, a Barra do Ceará nasceu antes de Fortaleza. Messejana, eu diria, é um verdadeiro berço do desenvolvimento, do crescimento da cidade de Fortaleza.
Fortaleza começa a existir a partir do século XVI. Chegaram aqui os primeiros aventureiros, chegaram aqui piratas franceses, holandeses. Só tinha a areia, só tinha a duna, só tinha o mar. Aqui na região da Lagoa de Messejana, nós tivemos um trabalho muito grande dos padres jesuítas. Capuchinhos também vieram, mas principalmente os jesuítas, que em todo o Brasil eles foram os baluartes, eles foram os gigantes para ocupar o espaço, penetrar no interior, relacionar-se com a população nativa, a população primária, a população indígena, nossos antepassados. Quer dizer, por isso que eu acho que Messejana é particularmente merecedora de um respeito pela história. Aqui na Messejana nós temos várias lagoas. Você vê que essa lagoa aqui está sangrando. Aí desce aqui, vai para o lado do Cambeba e faz parte do rio Cocó. Essa água aqui é da bacia do Cocó. No início do século XVII é que nós vamos ter exatamente a taba indígena, o pedaço de palha, como se fosse um casarão indígena feito só de palha, é que começa a ter um povoamento maior. Mas a partir daí, nós vamos ter uma evolução que vai ganhando força, principalmente no século XVIII, século XIX. Eu chamaria atenção para o ciclo do algodão, foi gigante na economia para atrair gente para cá. O ciclo do café, quando se fala em ciclo do café no Ceará, o camarada faz risco. Tem café e muito. Baturité produz café, a Ibiapaba produz café, e são quantidades grandes e de boa qualidade. Nós tivemos, então, um crescimento grande com a educação, com as primeiras escolas, os primeiros colégios, os primeiros centros de troca de ideias, e que houvesse um desenvolvimento da comunidade. A cidadezinha lá do século XVII, século XVIII, hoje se tornou uma coisa rica, impressionante, grandiosa. Todas as pessoas que veem Fortaleza ficam impressionadas como a cidade se apresenta hoje, cercada de crescimento. Estoril é marca fundamental de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade praiana, turística, e se é muito elegante morar próximo ao mar, essa foi a primeira casa de praia de Fortaleza. Aqui o José Magalhães Porto construiu essa residência, chamou essa casa de Vila Morena. Quando você toma como referência que tudo isso aqui era duna e era mar, era a antiga Praia do Peixe, o Porto das Jangadas, em que os pescadores esparramavam pela areia os seus pescados. E o José Magalhães Porto ele teve essa perspectiva visionária de construir essa casa na beira do mar. Originalmente, o Estoril foi construído sob palafitas e a referência do Estoril era a cidade de Veneza, na Itália. A arquitetura do Estoril também era muito complexa. Essa parte externa permanece como era, é o mesmo desenho de como era no passado. Mas, na verdade, era construído sob estacas, porque as ondas do mar chegavam até o Estoril. O Zé Magalhães Porto, ele não só construiu o Estoril, ele também construiu casas aqui nas proximidades e convenceu alguns setores da elite de Fortaleza a também construírem uma casa de veraneio aqui na Praia de Iracema. Foi a partir deste momento que a Praia de Iracema surgiu, que a antiga Praia do Peixe passaria a ser a Praia de Iracema. O que eu acho extremamente interessante é o fato de que o Estoril está de costas para o mar. Na verdade, traduz todo um período de uma época em que o mar era desprezado. Até o surgimento do Estoril, ninguém frequentava o mar, ninguém frequentava a praia. A praia era considerada um lugar insalubre, era um lugar em que os carregadores de quimoa, os chamados gatos pingados, jogavam os dejetos. Quem frequentava o mar eram os mais pobres, era lugar de trabalhador, eram pescadores, eram jangadeiros. A partir do início do século XX, a partir de uma certa influência europeia, passou-se a acreditar que o banho de mar possuía propriedades terapêuticas. Então a elite começou a frequentar o mar. A partir daquele momento, a antiga Praia do Peixe vai ser conhecida agora como
a Praia dos Amores, os namorados que passeavam de mãos dadas aqui nas proximidades do Estoril, nas proximidades do mar. O dono do Estoril passou a alugar roupas de praia. As pessoas só iam tomar banho de mar aqui em Fortaleza por causa do Estoril, porque aqui eram alugados aquelas roupas mais longas, não tem nada a ver com as roupas que as pessoas frequentam a praia hoje. Essa casa deu origem à Praia de Iracema e alargou os horizontes de Fortaleza. Esse Marco Zero, esse monumento, foi edificado em 78, sob encomenda do Instituto Histórico do Ceará. A ideia era encontrar uma localização que fosse próxima do forte original e que pudesse remeter ao seu fundador. A ideia de erguer esse obelisco é fazer com que a população lembre desse fato. Esse obelisco remete à pessoa que fundou o primeiro forte do Ceará, a quem chame que tenha fundado o Ceará. Mas, de todos os efeitos, é uma homenagem simbólica que reconhece o que de fato aconteceu. A primeira tentativa de ocupação do Ceará e do território que hoje é a cidade de Fortaleza. O monumento da Barra do Ceará, Marco Zero, guarda muitas memórias da história da capital cearense. Professor, temos ali algumas escrituras, presente que veio da Galícia, e a escrita não é nem português e nem espanhol. O fundador do forte, Pero Coelho de Souza, era galego. A Galícia é uma região ao norte de Portugal, ao oeste da Espanha, na qual se desenvolveu um idioma específico. O galego está no meio do caminho entre português e espanhol. Se nós observarmos, o que se escreve aqui não se escreve nem em português nem em espanhol. É uma homenagem ao fundador do forte pelo fato de ele falar essa língua como sua língua nativa. Pero Coelho era de fato um soldado português, um combatente português, que veio ao Ceará defender esse território para o domínio português. É bom lembrar, Miguel, que naquela época Portugal estava sob a ameaça de perder esse território. O Ceará, o Maranhão, nunca tinham sido efetivamente ocupados e povoados pelos portugueses. Isso chamava a atenção de nações como os franceses, que não tinham nenhum núcleo colonial aqui na região. Há registros de franceses em todo esse litoral do Ceará. Exemplo disso, a primeira menção a uma pedra furada, que nós sabemos ficar hoje em Jericoacoara, é de francês. Então, a preocupação dos portugueses era não perder esse acesso do litoral, que sempre foi muito necessário, até mesmo como defesa. Pero Coelho chegou aqui ao Ceará com essa missão: expulsar franceses, combater indígenas que não fossem aliados dos portugueses. E o forte foi edificado com essa expectativa. Então, supostamente, o forte foi instalado por aqui, mas ninguém sabe ainda o lugar exato. Falta pesquisa. Infelizmente, nunca houve uma pesquisa efetiva, arqueológica, para tentar encontrar resquícios desses fortes. É fato que tanto o Forte de São Tiago, do Pero Coelho, como o Forte de São Sebastião, de Martim Soares, eram edificações feitas de madeira, eram paliçadas. É muito difícil encontrar alguma evidência, algum registro histórico ainda arqueológico nessa região, mas sem dúvida alguma merece uma pesquisa. Nós não podemos afirmar categoricamente que o forte ficava aqui. O forte pode ficar nessa duna que hoje é o Morro de São Tiago, o forte pode ficar mais para cima no rio. O que nós sabemos? Em 1611, quando o Pero Coelho voltou aqui para o Ceará, ele trouxe consigo uma tribo indígena, a tribo dos Potis, do chefe Jacaúna. Essa tribo ela ficou sediada a 3 quilômetros, meia légua do forte. Essa tribo indígena que veio com Martim Soares, ela vai servir como uma espécie de primeira população civil da Barra do Ceará. E essa população nunca foi embora. Mesmo que os fortes tenham sido deixados para trás, essa população continuou morando aqui. Tem uma curiosidade bem na ponta do monumento: Nossa Senhora da Assunção. Nossa Senhora da Assunção, que vai dar nome a outro forte famoso e que dá nome à cidade de Fortaleza. Mesmo que não seja a santa de devoção de Pero Coelho, é sem dúvida alguma uma herança histórica que a nossa cidade traz até hoje. A devoção à Nossa Senhora da Assunção, a padroeira da cidade. Messejana tem enorme valor histórico para Fortaleza. Nessa área ficava um dos principais aldeamentos indígenas, catequizados pelos jesuítas no século XVII. A região também é berço de pessoas ilustres, como o ex-presidente Castelo Branco e o escritor José de Alencar, criador da personagem Iracema,
representada por meio de uma estátua instalada na lagoa do bairro. Castelo Branco foi o primeiro presidente do período revolucionário, período da ditadura de 64. Ele governou 2 anos e meio, completou o mandato do anterior. José de Alencar é a pessoa ímpar, eu diria. É absolutamente especial. Não é toda hora que uma literatura de um país rico como o Brasil, produz uma peça como esta. A Lagoa de Messejana se liga de uma forma umbilical à obra máxima da literatura brasileira, do cearense José de Alencar. José Martiniano de Alencar nasceu aqui em Messejana, no Alagadiço Novo, região hoje do Cambeba. Viveu quase o tempo todo de sua vida no Rio de Janeiro, mas deixou aquelas obras, 3, com relação aos indígenas: Ubirajara, Guarani e Iracema. Iracema se torna, por conseguinte, a lenda do Ceará, da produção do José de Alencar. E ele fala dos primeiros brancos que chegaram, os primeiros europeus que chegaram e que vão naturalmente se envolver sexualmente com a população nativa. Nós vamos ter, a partir daquele período, né, o surgimento do homem branco misturado com o indígena local. Isso tem uma grandeza imensa e o José de Alencar foi felicíssimo ao produzir uma das maiores peças literárias do mundo, não apenas do Brasil, mas do mundo. A Iracema, que se casa com o guerreiro branco, casa entre braços, ama o guerreiro branco. E daí nasce o primeiro cearense, que vai ser Moacir, filho da Iracema e do guerreiro branco. Moacir quer dizer, na língua indígena, é filho da dor, porque ela sofre com o parto e acaba falecendo. A história da Iracema é imortal. Esse relacionamento tão grandioso da geografia, as lagoas, da Messejana, querida, amada, sempre bem merecedora do amor dos seus habitantes. Tem uma curiosidade envolvendo essa estátua, professor, que é a modelo escolhida para representar Iracema foi Natália Nara, inclusive moradora da Messejana na época. Messejana não esperava ganhar um presente desse, mas de repente se implantou, se estabeleceu e está aí. É uma bela mulher, esculturalmente bela e que marca esse registro. O que a impressiona é a igualdade transportada do corpo da modelo para a Iracema. Essa escultura que aí está, ela chega realmente a representar bem quem é a nossa modelo bela e indígena. O Estoril foi o cassino dos americanos em 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, a base militar americana ficava aqui próximo, ficava em Natal. Mas onde os americanos vinham se divertir era exatamente aqui no Estoril. Eles faziam festas. Vale destacar, nas festas organizadas pelos americanos, só entravam mulheres. E foi aqui que se mascou chiclete pela primeira vez, hábito que os americanos introduziram na cidade. Foi aqui que se tomou Coca-Cola pela primeira vez. Alguns cearenses aí, movidos talvez por uma inveja dos americanos, eles passaram a chamar essas mulheres que frequentavam o clube dos americanos, o cassino dos americanos, as festas dos americanos, passaram a chamar essas mulheres de garotas Coca-Cola. Posteriormente se transformaria em restaurante. Uma outra coisa curiosa também, veja só, você está bem pertinho do mar, as ondas do mar batendo aqui nas proximidades dos coqueiros, toda essa história do Estoril. Foi aqui no Estoril que foi construída uma das primeiras piscinas da cidade de Fortaleza. De frente aqui ao Estoril, antigamente havia uma piscina e havia também alguns animais exóticos. É muito mais do que uma casa. É o momento em que o cidadão de Fortaleza se voltou para o mar. Nos emociona, toca a nossa história, são páginas muito importantes da ocupação da cidade de Fortaleza. O Estoril, na praia de Iracema, é testemunha de grande parte das transformações de Fortaleza ao longo de 300 anos. O casarão histórico já foi sede consular, abrigo de americanos, os soldados, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas hoje é reconhecido mesmo como o berço da boemia.
uma marca muito interessante do Estoril. Foi durante a ditadura militar, especialmente na década de 70. O Estoril foi um grande ponto de referência, de encontro de uma certa intelectualidade, artistas, poetas. Aqui o Fausto Nilo, Petrúcio Maia, Belchior, Fagner, a grande cantora Tete. Aqui, na verdade, se formava roda de violão e de poesia, mas o Estoril, o tempo foi passando. A cidade acabou perdendo essa referência e, num determinado momento, o Estoril caiu. Literalmente foi tombado. Posteriormente, acabaria sendo restaurado e aí foi tombado como patrimônio histórico de Fortaleza. Faz parte da memória da nossa cidade. Outro ponto bastante representativo para a Praia de Iracema é a Ponte dos Ingleses. A popular Ponte Metálica é um ótimo local para apreciar aquele pôr do sol. Aqui também estão guardadas memórias históricas da capital do Ceará. A Ponte dos Ingleses tem uma importância fundamental para o desenvolvimento da cidade. Era por aqui que o antigo Porto da Jangada se transformaria também no porto como centro de coleta e exportação de algodão. O algodão, que era uma necessidade da Revolução Industrial na Inglaterra, a partir da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, eles precisaram substituir a fonte de importação desse algodão. Foi exatamente nessa janela de oportunidades que a cidade de Fortaleza se torna o grande centro econômico do Ceará. Era aqui que o algodão era embarcado e era exportado. Toda a riqueza e a prosperidade da chamada Fortaleza Belle Époque diz respeito à exportação do algodão. E essas duas pontes, primeiro a ponte metálica, aquela mais antiga, posteriormente acabou sendo construído a Ponte dos Ingleses. A ideia era ligar essas duas pontes, mas a Ponte dos Ingleses, ela nunca cumpriu as suas funções comerciais, porque a partir da construção do Porto do Mucuripe, já na década de 40, houve uma mudança do eixo econômico de Fortaleza para aquele porto. Aí essa ponte passou a ter outra dimensão, passou a ter outro alcance, passou a ter a referência dos poetas, dos boêmios, dos casais apaixonados, é a relação de intimidade, amizade, afeto. É o local em que alguns cidadãos de Fortaleza vêm para cá simplesmente para pescar na Ponte Metálica. Especialmente é um lugar de encontro e de encantamento dos cidadãos de Fortaleza. Alguns diziam, não, mas o que é isso? Uma ponte que liga o nada para lugar nenhum. É uma ponte que liga o coração e a alma dos cidadãos de Fortaleza. A Barra do Ceará é um bairro que vai ganhar notoriedade como um bairro de operários, de trabalhadores. É um bairro popular. A Barra do Ceará vai estar ligada principalmente à pesca e também a trabalhadores da indústria. No século XX, anos 20, nós vamos ver aqui em Fortaleza a chegada de indústrias na região da Francisco Sá. E os operários que trabalhavam nessas indústrias moravam aqui na Barra do Ceará. É aqui na Barra do Ceará onde nós vemos a mobilização dos primeiros movimentos operários cearenses. Não é para menos que aqui na Barra do Ceará fica sediado um clube de futebol que tem tudo a ver com essa história de luta e tradição relacionada com o movimento operário. O Ferroviário Atlético Clube é fundado por operários da via férrea exatamente por conta da sua preocupação com a sociedade. A Barra foi revitalizada há cerca de 10, 12 anos, quando a Vila do Mar foi aberta. Isso fez com que a cidade passasse a ter na Barra do Ceará um ponto turístico. Outro ponto importante dessa história é a construção da ponte que liga a Barra à Caucaia. A cidade de Fortaleza se aproximou da Barra do Ceará por conta das necessidades urbanas de deslocamento, mas também como um ponto turístico. O pôr do sol da Barra do Ceará é convidativo. Talvez seja a mais bucólica região da cidade por conta da sua ligação com o mar, com o mangue, da sua história. A Barra do Ceará é um bairro que tem contrastes sociais, que tem desigualdades sociais evidentes. Mas é um bairro que teve como sua principal notoriedade a atuação de uma população atuante, uma população aguerrida. Estamos às margens do rio Ceará, bem no encontro do rio com o mar. Que história é essa que já pousou avião aqui no rio? No leito do rio Ceará, mais ou menos 1 quilômetro para frente da Barra,
fica um espaço onde a profundidade do rio dava condição para que aviões pousassem. O primeiro campo de pouso de Fortaleza é onde fica o aeroporto. Só que ele é dos anos 40. Mas antes dos anos 40 já chegavam aviões aqui no Ceará. Eram hidroaviões que pousavam no rio e tinham uma espécie de passarela, um pouquinho depois de onde hoje é a ponte. Há registros históricos do presidente Getúlio Vargas pousando em Fortaleza num hidroavião nos anos 30. Quer dizer, a Barra do Ceará até isso tem de valor. Era o primeiro ponto de pouso de aviões aqui no Ceará. Histórias curiosas que todo fortalezense tem de conhecer, né? Sem dúvida. Nós poderíamos contar Messejana com pelo menos 100 anos a mais do que a data de Fortaleza hoje. Constituía a primeira grande presença dos padres que vinham catequizar no Aquiraz, que foi a primeira vila do Ceará, e depois aqui em Fortaleza, a chamada Cidade do Forte, a Vila do Forte. É o Forte Nossa Senhora da Assunção, hoje. Então, quando você fala na Lagoa de Messejana, na Lagoa da Palpina, a Lagoa do Canaã, bairro Canaã, que é lá, aquela área da rodoviária, nós estamos dizendo exatamente isso, que o processo de ocupação da terra por portugueses e também por estrangeiros, piratas, que vinham também tirar madeira e ao pau-brasil, nós tivemos o início do que hoje é Messejana. Por que todo fortalezense tem que conhecer Messejana? Merece uma visita. Merece uma visita e repetir e mostrar, sobretudo aos filhos, às crianças, aos adolescentes, que existe a história ao nosso lado. Às vezes o camarada vai estudar a história e diz a história lá da Pérsia, lá do Irã, que está sofrendo bomba lá nos Estados Unidos. Lá também. Mas aqui nós temos a história belíssima, especialíssima, absolutamente extraordinária, eu não paro de repetir, que é a Messejana e a Lagoa e a cidade hoje. Um bairro gigante. Na grande Messejana nós temos em torno de 600 mil habitantes. A Ponte dos Ingleses tem uma participação também importante no movimento abolicionista do Ceará. Foi aqui que Dragão do Mar disse: não vamos mais fazer o transporte de escravos aqui. O Francisco José do Nascimento, Chico da Matilde, ele acabaria dizendo: no porto do Ceará não se embarcam mais escravos. Por essa razão, o Ceará passaria para a história como a Terra da Luz. Foi a primeira província do Brasil a abolir a escravatura. Não é Terra da Luz somente por causa do sol forte, né? Não, por causa do movimento de libertação também. Verdade, muita gente acha que a Terra da Luz é por causa do sol, porque Fortaleza, como disse o Paulanei, é a loura despousada do sol. Mas não é isso não. É a Terra da Luz, porque é a Terra da Liberdade. Foi a primeira província do Brasil a abolir a escravatura. E quando a gente vem aqui à Ponte dos Ingleses, a gente percebe que o mar de Fortaleza ele é verde. Verdes mares. O livro do José de Alencar, que é o mito do Ceará, que é o Iracema, cada letra da palavra Iracema vai formar a palavra América. Iracema, na verdade, quer dizer América. E a abertura do livro Iracema é exatamente assim: nos verdes mares bravios da minha terra natal. São esses verdes mares bravios dessa praia e dessa ponte. Agora, quem vem à ponte tem que ter um registro, tem que ter uma foto. É isso, daqui a pouco a gente vai bater essa fotografia, porque senão é como se a gente não tivesse vindo a Fortaleza. Tem que vir para a Ponte Metálica, tem que conhecer um pouco a alma e a identidade da nossa cidade. Fortaleza é um estado de espírito, é muito mais do que prédio e de concreto. Conhecer a cidade de Fortaleza é percorrer as suas ruas, é descobrir os seus segredos, como quem desfila, como quem passa páginas de um bom livro que nem um clássico que nunca tem fim. O povo de Fortaleza é digno, é trabalhador e é bem-humorado. É um povo que acredita no seu futuro, que tem uma linda história de luta, de resistência, de resiliência e de bem-querer. O grande desafio é construir uma cidade mais justa, acolhedora para os seus filhos.